Os irmãos encontraram, digam glória a Deus. Aleluia. O versículo de número 13 do capítulo 22, ele vai dizer assim, ó: pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acenderam. Vamos ler junto, irmão, para ficar bonito. Vamos lá, 1, 2, 3. Pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo. Glória a Deus. Podeis assentar, irmãos. Dando glória a Deus. Quero ser muito sucinto nesta noite com minhas palavras, para nós não nos demorarmos. Glória a Deus por isso. Irmãos, este congresso unificado, peço que os departamentos, a igreja em um todo, prestem muita atenção para que você ouça Deus falar nesta noite com você. Este congresso unificado deste ano, ele vai trazer para nós uma palavra poderosa, uma palavra forte da parte de Deus, onde ele vai abordar pelo menos 3 temas diferentes. A saber, nós vamos ter o tema submersos, nós vamos ter o tema presença e nós vamos ter também o tema enraizados, que é pelo departamento TIM. E assim nós seguimos esses temas segundo as referências bíblicas. Eles vão ocorrer em 3 textos diferentes e em 3 tempos também, e em tempos diferentes também. Haja visto que nós conhecemos dentro da referência bíblica e nós chamamos esses tempos de dispensação. A primeira dispensação, ela vai ocorrer num período monárquico. É uma época em que Deus, ele permite com que o povo seja liderado por reis. E aqui, dentro da Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, nós encontramos 3 reis que reinaram, pelo menos 3 reis de grandes referências, que reinaram sobre Israel, a saber, Saul, Davi e também Salomão. É aqui no capítulo de número 22, do verso 13 de 2 Samuel, que nós vamos encontrar este tema chamado presença. A história no livro de 2 Samuel vai narrar para nós, vai narrar para a igreja, que Davi, após ele ter sido liberto de todos os seus inimigos e das mãos de Saul, ele vai escrever este livro, ele vai escrever este capítulo de 2 Samuel, enfatizando a presença de Deus como um resplendor, como uma brasa de fogo que um dia se acenderam. Este cântico aqui é também um cântico de gratidão a Deus. Haja vista que, quando ele escreve isso aqui, ele está agradecendo a Deus, porque outrora ele estava vivendo em meio ao caos, às angústias, ao medo. E também ele vai revelar para nós que durante este período, a glória e a presença do Senhor, ela se consumiu. De maneira que este canto, ele vai ser muito grato a Deus, o rei Davi, ao escrevê-lo. Porque para ele vai agradecer a Deus e dizendo: obrigado, Senhor, porque eu tive muitos adversários, porque eu tive muitos inimigos. Tentaram por diversas vezes contra a minha vida, mas eu estou aqui.
Quem não se lembra de Golias, quando tentou matar Davi, quando ainda era menino? Quem não se lembra de Saul, que, consumido pelo ciúme, pela ameaça de perder o trono para Davi, ele vai atentar por diversas vezes contra a vida de Davi? Quem não se lembra de Absalão, do seu próprio filho, que ele vai liderar uma grande rebelião para usurpar o trono do seu pai? Ou quem, porventura, não se lembra dos filisteus, que durante o reinado, em uma das batalhas, vão tentar pelejar contra Israel e planejavam já matar Davi? Ora, quem aqui não se lembra de Aitofel, que era um conselheiro de confiança do rei Davi, mas ele também entrou na onda, se juntou contra a conspiração de Absalão e disse: vamos matar Davi e tomar dele o trono. Só que eles esqueceram de uma coisa, que quem chamou Davi, quem escolheu Davi para um grande propósito, foi o Senhor. Irmão, Davi não teve medo de perder o trono. Davi não teve medo de perder a coroa. Davi não teve medo de perder o cetro. Davi não teve medo de perder as vestes reais. Davi, ele não teve medo de perder o poder soberano do trono. Só que em um dia ele fica preocupado, ele fica atormentado, porque, como todos os reis, ele também não fora perfeito, ele também errou, ele também falhou, ele também pecou contra o Senhor. Mas apesar de não ter medo de nada disso que eu citei aqui, ele tinha medo de uma coisa. Que coisa é essa? Era simplesmente perder ou se distanciar da presença do Senhor. É por isso que em Salmo de número 51, verso 11 e 12, ele vai proclamar dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Este era o medo de Davi, era perder a presença do Senhor, era a presença do Senhor se retirar dele. Ele já havia tido uma experiência sobrenatural, quando um dia ele transportara a arca da aliança, que representava a presença do Senhor, que tirou da casa de Obed-edom, que saiu agora levando ela para Jerusalém. Quando chega lá, ele esquece que ele era um rei, ele deixa de lado as vestimentas, a autoridade de um rei. Ele começa a dançar, a pular, a saltar sobre a presença do Senhor. A experiência que ele teve diante da presença do Senhor era uma experiência que ele tinha dificuldade de explicar. Mas aqui ele diz assim: olha, não retires de mim a tua presença. Por favor, ó Deus, não retires de mim. Porque a tua presença, ela resplandece como um fogo resplendor, este fogo que queima, este fogo que arde, este fogo que consome. O fogo do Senhor não é um fogo comum, não é um fogo inerte, é um fogo que trabalha em favor dos seus, é um fogo que queima, que consome o pecado, é um fogo que tem o poder para transformar. Em Salmos de número 16, verso 11, ele vai dizer: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença, ó Deus,
a plenitude de alegria. Melhor é estar na presença do Senhor do que estar nos bares. Melhor é estar na presença do Senhor do que estar nas rodas dos escarnecedores. Melhor é estar aqui nesta noite na presença do Senhor do que estar nas baladas por aí. Melhor é ser chamado de cafona. Melhor é ser chamado de atrasado. Melhor é ser chamado de alguém que não tem valor, só porque alguém tem ciúme do sentimento que tu tens. Mas o que importa acima de tudo é eu não sair da presença do Rei, porque o cetro está estendido ao nosso favor nesta noite. É feito. Agora a gente sai da primeira dispensação. Veja bem comigo. O TIM, ou melhor, o GE, é isso? Da presença, que tratou a respeito deste tema. Perceba que é um rei que está falando sobre essa presença. Depois, nós vamos estar submersos de uma água que eu já vou explicar logo mais, e nós vamos estar diante de um parâmetro, ou diante de alguém que está tendo uma visão, já não é mais um rei, é um profeta. E logo após, nós vamos estar enraizados, mas em Cristo, e nós vamos chegar lá. A gente sai então, irmão, aqui da primeira dispensação, que é a dispensação do período monárquico, que é um tempo que foi governado por reis. E aqui nós entramos na segunda dispensação, que é a dispensação do período profético, época em que a liderança espiritual se concentra nos profetas, que naquele tempo eles profetizavam e exortavam os reis, e exortavam o povo, profetizavam antes do exílio, durante o exílio e após o exílio também. E eu quero aqui convidar vocês para ler comigo Ezequiel de número 47 e o versículo de 1 em diante, que vai dizer assim: depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas vinham de baixo, ao lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta, olha bem, ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta. Aqui eu começo a falar da dispensação do período profético. Aqui nós começamos a falar deste tema lindo, deste tema maravilhoso. Quem não se encheu, quem não submergiu, quem não ficou submerso, quem não foi tocado por esta palavra. Quando a gente lê Ezequiel de número 47, nós vamos abordar esse tema submerso com muita clareza nesta noite. Não há dúvida para nós que Ezequiel fora um grande profeta de Israel, que viveu durante um dos períodos mais difíceis da história judaica, no período em que o exílio babilônico vai ocorrer. No 8º ano do reinado do rei Nabucodonosor, a história vai dizer que ele vai até Jerusalém, e na segunda levada, e pela segunda vez, dessa vez ele vai levar o profeta Ezequiel, como também ele leva o rei Jeoaquim ao exílio. Só que este profeta, ele é levado para o rio Quebar, aonde Deus vai dar a ele grandes experiências. Por isso que aqui no capítulo de número 47 de Ezequiel, ele vai dizer, no versículo de número 12, ele diz: ele me levou, quem? Um homem, a saber, o Senhor,
Há quem diga que na teofania era Cristo, levou ele em uma visão. Veja bem, ele foi levado por este homem, e este homem ele vai dizer que fez ele dar uma volta por fora do templo, na parte exterior do templo, que olhava para o oriente. E quando ele olhava, ele via correr por debaixo do templo as águas, eram águas correntes, essas águas corriam por debaixo, pelo lado direito. Ele está vendo Ezequiel nesta visão. Perceba que quando ele fala que este homem levou ele, conduziu ele, direcionou ele, aqui Deus me faz entender algo muito importante, que tem alguém que é escolhido. Quantos são escolhidos aqui? Mas tem aqueles que também são chamados. Quantos são chamados aqui? Quem é chamado não tem escolha, não tem como escolher. O homem, o Deus, o Senhor, ele pega e ele o leva para viver novas experiências. Eu devo dizer para os senhores, eu devo dizer para a igreja, eu devo dizer para os obreiros, pastores, presbíteros, diáconos, que o Senhor nesses últimos dias está chamando, está separando, está escolhendo pessoas para viver novas experiências. E quando eu olho para cá, eu consigo ver muitas pessoas que estão selecionadas por Deus para viver uma experiência diferente, para sair do monótono, para sair desta vida que não tem mais para onde seguir segundo ele, mas para Deus tem. Deus vai trazer novas experiências para o teu ministério, Deus vai trazer novas experiências para a tua chamada, Deus vai te levar para conhecer novos horizontes, a tua visão vai se ampliar, as tuas experiências vão ser renovadas. Você não será um crente saudosista. No passado eu fiz isso, no ano 2000 eu fiz isso, eu profetizei, eu preguei, eu ganhei almas, eu evangelizei. Deus não está vivendo no passado, Deus está proporcionando hoje para você novas experiências, para dizer: Deus fez no passado, Deus está fazendo hoje, mas eu vou viver ainda o melhor amanhã. Aleluias! Eram águas correntes, e Ezequiel estava nesta visão. Quando Ezequiel ele para olhar, de repente ele vê aquele homem que sai. Aquele homem saiu com o que, meu irmão? Tendo na sua mão um cordel, no versículo número 3, de medir. Era uma medida. Esta medida servia para medir a profundidade. A Bíblia vai dizer que ele faz pelo menos 3 vezes, ele vai medir 3 ou 4 vezes. A primeira, ele vai medir 1000 côvados. 1000 côvados quer dizer que ele estava medindo 450 metros. E aí ele vai chamar o profeta Ezequiel e diz: agora anda, agora prossegue, agora vai para frente. Ele vai andar os 450 metros. De repente ele para e percebe que aquelas águas estavam nos seus tornozelos. Aquele homem volta novamente, pega o seu cordel de medir, ele mede mais 1000 côvados, mais 450 metros. Ele diz ao profeta: anda! E o profeta anda. De repente o profeta para, ele percebe que as águas já estão batendo nos seus joelhos. Aleluia! De repente lá vem novamente o homem com aquele cordel de medir. Ele vai medir mais 1000 côvados, mais 400, diz: anda mais 450 metros. Ele vai andar. Lá vem o profeta andando. Oh, glória a Deus! De repente ele já percebe, ele olha para baixo, as águas já estão aonde? Na sua cintura. Aqui eu aprendo uma lição.
As águas estavam aqui, irmão, aleluia, no mesmo patamar, na mesma altura, apesar de corrente. Mas aqui eu aprendo uma lição: quem estava andando era o profeta. Ou seja, quando o profeta anda, ele vai se aprofundando as águas. Eu aprendo uma lição aqui e eu trago para nós nesta noite aqui. Quando eu estava lendo isso, o Espírito Santo falou comigo, porque tem muita gente que está achando que é o tal, mas Deus estava ensinando o profeta que o profeta deveria andar e descer. A sensação é que quando o profeta anda, ele está descendo, ele está diminuindo, mas a água que é o Espírito Santo está crescendo, está aumentando, está subindo. Aqui eu aprendo uma lição: quanto mais o profeta desce, quanto mais o profeta anda, quanto mais o profeta é submerso pela presença do Espírito Santo, pelas águas, mais o Espírito cresce, mais o Espírito aparece, mais águas vivas vão surgindo. Então segura aí, profeta, tu não é estrela, tu não foi chamado para aparecer, tu não foi chamado para ser simplesmente o rei da fama no gospel. Nós fomos chamados para profetizar para uma nação. Quanto mais eu desço, mais ele cresce. Quanto mais eu me aprofundo, mais as águas aparecem. Quanto mais eu estou sendo submerso, mais o Espírito Santo está diante do corpo do profeta. Se o profeta desce, o Espírito Santo enche. Se o profeta desce, as águas crescem. Se o profeta desce, a manifestação também desce. Só tem uma estrela que brilha aqui. É Ele, é Ele, é Ele. O profeta desce, mas as águas aparecem. E essas águas, é como disse o Felipe aqui, são águas purificadoras. Antes das águas subirem, as árvores estavam sem vida. Antes das águas aparecerem, não existiam peixes. Antes das águas aparecerem, ali só havia morte. Mas a Bíblia vai dizer que essas águas, elas estão correndo para onde? Para o Mar Morto. O Mar Morto são águas salgadas. Ali não tem vida, mas quando as águas elas correm em direção ao Mar Morto, ela vai ali acabando com a morte, ela vai trazendo vida. Ela está dizendo: eu estou chegando. Estas águas salgadas vão produzir vida, passam a existir peixes. Ele olha para a direita, as árvores começam a florescer. Ele olha para o outro lado, os frutos começam a aparecer, porque é onde essas águas correm a vida. E essas águas, elas aqui já chegaram. Por isso nós temos que continuar descendo na oração, na consagração, no jejum. Por isso nós temos que continuar descendo na humildade. Não é porque hoje eu já me destaco, não é porque eu sou formado, bacharel, PhD, doutorado em teologia. Não é porque eu tenho habilidade, porque eu tenho o dom de curar, dom de amar, dom de profetizar. Não é porque você foi ungido, separado a pastor. Não é porque você foi separado para ser o coordenador geral. Meu filho, minha filha, é aí que tu tens que descer, porque tu estás cuidando do povo de Deus. Este povo não pode perecer na tua mão, senão tu vai responder por isso, senão tu vai prestar conta por isso. É aí que tu tem que descer, porque tu tem que orar pelos levitas, porque tu tem que orar
pelos departamentos, porque tu tem que orar pelos servos, porque tu tem que orar pela congregação. Enquanto você desce, Ele aparece. Aleluia. Tem muita gente que quer ser, mas poucos querem descer. Tem muita gente que quer ser, mas poucos querem descer. O reino do céu é diferente de tudo que você possa imaginar. O reino do céu, o menor é maior, o pequenino é grande, é tudo diferente. O pastor não é o maior, ele é o menor da casa. Aqui é diferente. Tu não és senhor, tu és servo. Aqui é diferente. Tu não és oleiro, tu és o barro. Aqui é diferente. Tu és profeta, mas a profecia vem dele. Tu ora, mas quem dá a cura é ele. Tu faz, mas quem opera é ele. Se a presença dele for retirada nesta noite da tua vida, tu não passa, como diz Jó, de pó e cinza na presença dele, porque sem ele nós não somos nada. A gente sai da segunda dispensação e a gente entra na terceira dispensação. Para me encerrar, oh glória a Deus. A segunda dispensação era a dispensação em um tempo profético. Mas a terceira dispensação, ela é a dispensação da graça. Que é a que vai dizer, segundo Colossenses, de número 6, Colossenses de número 6, verso 7. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, estando enraizados. Estando o que, irmãos? E edificados em quem? Nele. E confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Nós já vimos o rei tendo medo de perder a presença dele. Nós já vimos o profeta sendo levado em uma visão para viver novas experiências, e cada vez que ele caminhava sendo submerso pelas águas. E agora nós vamos ver a graça nos alcançando e nos enraizando nele. A epístola aos Colossenses, ela foi escrita direcionada à igreja de Colossos. A igreja de Colossenses, que estava naqueles tempos lidando, irmãos, com falsos ensinos a respeito de adorar anjos, a respeito de desistir de desejos físicos. Estavam acreditando, estavam entrando em uma onda de acreditar em quê? De acreditar em poderes rituais, em poderes místicos. Esta igreja estava vivendo um desconforto espiritual. Paulo, por sua vez, ele vai encorajar e corrigir aquela igreja, mostrando que em Cristo e somente em Cristo habita toda a plenitude espiritual, e que em Cristo está tudo o que precisamos para que o crente, para que a igreja, para que os jovens pudessem se relacionar com Deus. Paulo, no versículo de número 7 deste capítulo lindo, maravilhoso, vai enfatizar, vai destacar, vai trazer para nós que devemos estar enraizados em Cristo Jesus, que devemos estar enraizados em Cristo Jesus. Assim como as raízes de uma árvore buscam águas para a sua fortificação, buscam águas para a sua nutrição, buscam sustentação,
Ele vai dizer que não diferente deve ser o crente, aleluia! E ele vai dizer, olha, mais ou menos isso aqui, parafraseando o texto: sem Cristo, o ser humano, ele é desnutrido espiritualmente. Paulo está ensinando a igreja de Colossenses, dizendo que a igreja deve se nutrir espiritualmente para que ela não venha morrer. Paulo está dizendo que sem Cristo ela anda abalada por aí, por falsas filosofias, por falsas provocações, por falsas heresias. Paulo está dizendo, Paulo está ensinando que sem Cristo a igreja ela é como moinha, ela é como uma palha seca, que vem o vento e a leva. Ele está dizendo que cai as falsas doutrinas, ele está dizendo que quem não é alicerçado é levado por heresias, que quem não está, irmão, enraizados, cede às tentações. É isso que Paulo está ensinando aqui. Paulo está ensinando que sem Cristo o crente é como uma casa edificada na areia, que vem o vento, vem as águas e a destrói. Mas em Cristo ele vai dizer, nós somos mais do que vitoriosos. Mais do que vitoriosos nós somos por aquele que nos amou. Paulo, ele nos traz uma lição importantíssima. Ele está dizendo bem aqui, já não vivo mais eu agora, mas Cristo é quem vive em mim. Paulo, ele vem dizer que com Cristo ele é levado, ele é lavado, ele é comprado, ele é redimido pelo sangue do Cordeiro. Paulo está dizendo que com Cristo ele sofre as tentações, com Cristo ele sofre as perseguições por amor do Evangelho. A verdade, irmão, que com Cristo, sabe como é a nossa casa? A nossa casa, ela é edificada na rocha. Pode vir, irmão, os vendavais, pode vir as crises existenciais, pode vir os problemas dos dia a dia, pode vir os problemas da vida, pode vir as críticas, pode vir as calúnias, pode vir, irmão, as perseguições, mas ele está de pé, firmado na rocha. As suas convicções, elas estão enraizadas em Cristo, de maneira que elas não podem ser abaladas. Por isso Paulo vem dizer, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo está dizendo, eu ando como Cristo andava, porque eu estou enraizado. Eu falo como ele falava, porque eu estou enraizado. Eu me comporto como ele me comportava, porque eu estou enraizado. Eu não ando zigue-zagueando por aí, eu não ando nos desejos da carne, eu não ando nas propiciações do mundo, eu não ando na fornicação, no pecado, no adultério. Paulo está dizendo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, porque hoje eu pareço com ele. Eu já nada tenho a ver com aquele homem que perseguia os crentes, que perseguia a igreja, que matava as pessoas. Hoje eu sou diferente, de maneira que ele chega a dizer no capítulo de número 8 de Romanos, versículo de número 32 em diante, ele diz assim, que diremos, pois estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele a quem nem mesmo seu próprio filho poupou, antes vos entregou por nós, como não nos dará com ele todas as coisas? Ele vai dizer, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus quem os justifica, quem os condenará? Se é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, está à direita de Deus Pai. Ele vai dizer, porque eu estou certo que nem a morte, que nem a vida, que nem os principados, que nem as potestades, que nem o presente, que nem o porvir, que nem a altura, que nem a profundidade, que nem o perigo, que nem a nudez, que nem a espada, nada poderá me separar do
no amor de Cristo Jesus nosso Senhor, porque hoje eu estou enraizado. Pode vir o que vier, mas eu vou prevalecer de pé. E fica de pé, porque eu encerro bem aqui. Tem muita gente que, se fosse como alguns que eu conheci no passado, eu ouvi, orava perto até de mim: Senhor, se o Senhor não me der, eu vou me desviar. Quando alguma coisa dá errado, talvez você seja uma... Deus está falando aqui, viu? Por quê? Que eu sou crente, parece que tudo dá errado para mim. E o fulano, o ímpio, parece que ele prospera. Você fala como Asaf falava. Por quê? Parece que comigo não funciona, mas com fulano tudo dá certo. Por quê? Tem gente que chega até a culpar a Deus. O Senhor tomou, o Senhor levou, o Senhor tirou de mim. Meu Deus, porque antes eu tinha, hoje não tenho mais. Muitas interrogações têm surgido em vossas mentes. Mas eu não vim aqui para te criticar nesta noite. Eu vim dizer que se você é uma dessas pessoas, você tem que mudar agora o seu psicológico, os seus pensamentos. Porque tu não está zigue-zagueando e tampouco tu és uma palha que vendo o vento a leva. Já percebeu que você já passou tantas coisas, mas mesmo assim você está aqui nesta noite? A nossa natureza nos permite fazer perguntas, interrogações, mas hoje eu que faço uma para você. Em meio a tudo isso que já passaste, por que tu estás aqui nesta noite? Como pode passar tantas coisas diante do Senhor, mas eu continuar 10 anos no círculo da oração, 20 anos servindo, 30 anos na presença? Eu cuido do som, eu ajudo a limpeza da igreja, eu ensaio com os departamentos, eu participo das escolas dominical, eu procuro ser o mais presente possível nos cultos. Você nunca se perguntou? Não questione Deus por aquilo que não está dando certo, porque na verdade às vezes Deus está te livrando de algo pior. Deus está te dando escape que você que não consegue ver o futuro, você que é limitado nos seus pensamentos, não consegue compreender. Na verdade Deus está cuidando de você como um pai que cuida dos seus filhos e a coloca no colo e coloca debaixo das suas asas e a segura para que você não venha se desviar. Tantas coisas passou, mas estar aqui, sabe por quê? Bata a mão no peito assim, diga assim: porque apesar de tudo, eu estou enraizado em Cristo. Pode vir o que vier, eu não vou negar a cruz, eu não vou abandonar a fé, eu vou prosseguir, continuar, porque Deus vai me dar vitória no tempo oportuno. Eu quero orar pela tua vida nesta noite. Meu Deus, como pode? Só tem uma explicação. Qual é essa explicação? Quem está enraizado não consegue se desviar. Quem está enraizado não consegue sair da presença. Quem está enraizado não consegue parar de caminhar, de descer, de se aprofundar nas águas. Não presta nem para se desviar, porque tu estás selado, porque tu estás marcado, porque tu estás separado, porque tu estás ungido, mesmo sem subir ao trono, como foi ungido Davi. Passou 10 anos depois que foi ungido para ele subir ao trono e ser rei.
Tu estás enraizado. Sabe por quê? Porque tu foi chamado, foi separado, mas também foi escolhido. Se eu fosse você, eu dava um abraço agora no irmão, na irmã que está do seu lado, eu pegava pelo menos a mão dele, dizendo assim: hoje eu estou te vendo aqui, mas amanhã o propósito de Deus vai te direcionar para o outro lugar. Hoje eu estou te vendo aqui, mas já tem uma promoção de Deus assinado para a tua casa, para o teu ministério, para a tua vida. Hoje eu estou vendo você cuidar desse departamento, mas já tem um campo, um rebanho que te espera lá fora. Está ungido, está marcado, está selado, não tem jeito mais. Não há como se afastar, está enraizado. Ai, irmão, eu estou sentindo algo tão diferente aqui nesta noite. Meu corpo está arrepiado todinho. Ai, irmão, eu estou sentindo um fogo que está queimando aqui. Aleluia. Este culto não acaba aqui agora. Este culto vai continuar ao sair daqui nesta noite. Eu quero orar por você que tem um ministério como esse. Venha aqui na frente rapidinho. Levante a mão. Levante a mão mais alto que tu puder. Deus, este homem, esta mulher que está caminhando, Senhor amado, para este rio, e cada vez mais as águas sobem, ela desce e ele desce. Este crente, Senhor amado, que está preocupado, está renunciando tudo para não sair da tua presença. Esta igreja, que embora venham, Senhor amado, algumas heresias sendo ministradas ao seu coração, o mundo está pregando diferente. As pregações, Senhor amado, das inteligências artificiais que estão sendo propagadas, não está entrando no coração dele, não está entrando no coração dela, porque o Senhor já enraizou diante do Senhor. A minha preocupação é orar, é interceder, para que o Senhor o conserve ainda mais e mais. Ah, Deus, se pudesse imaginar. Ah, se ela pudesse ver o que o Senhor já reservou para o futuro. Eu já vejo, Senhor amado, que vai ser médica assim nesse rio Amazonas, que vai ser médica assim no Marajó, mas ao mesmo tempo que estará na medicina, estará pregando, estará evangelizando aos ribeirinhos, estará propagando as boas novas, porque o Senhor já enraizou, já ungiu, já separou, já autorizou, já outorgou, em nome de Jesus. Receba mais alicerce. Ele é a pedra angular, Ele é a pedra da esquina. Por isso ele disse: Pedro, tu és Pedro. Se fosse hoje diria: João, tu és João. Maria, tu és Maria. José, tu és José. Aleluia. Rodrigo, tu és Rodrigo. Miciel, tu és Miciel. Osíris, tu és Osíris. Jéssica, tu és Jéssica. Mas eu sou o Senhor. Sobre essa pedra que sou eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vai prevalecer, não vai parar, não vai interromper, não vai acabar, porque a promessa de Deus te alcançou nesta noite. Seja cheio dele, em nome de Jesus.